Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio analisando esse jogo entre Botafogo e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o melhor time do continente, né? Fora de casa. Vamos ser realistas, né, cara? É esperado aí uma derrota do Vasco. Vasco aí em busca de uma vaga na pré-Libertadores. Lembrando que se o Vasco chega à pré-Libertadores e não consegue se classificar, ele fica na Sul-Americana. Por isso é importante que o Vasco consiga essa vaga aí na pré-Libertadores. Vai ter alguns jogos a mais e se classificar, obviamente, né? É uma grana a mais aí entrando nos cofres do Vascão e vai disputar uma fase de grupo de Libertadores, né? Podendo chegar aí mais grana, mais jogadores para essa competição. Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar disso. Se deixasse no close, no sorriso de Lucas Pedrosa, enquanto eu faço a leitura do texto. Enquanto o Cruz Maltino luta por uma vaga na Libertadores da América, o meu fogão vem embalado por uma classificação na final da mesma competição. Rodolfo. Depois da comemoração, hora de voltar ao trabalho. Classificado para a final da Libertadores, o Botafogo muda a chave para o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Com 3 pontos na frente do Palmeiras, o Glorioso recebe o Cruz Maltino no estádio Newton Santos na próxima terça-feira para defender a primeira colocação. Para a sequência decisiva, o técnico Arthur Jorge aposta na qualificação do seu elenco. Este grupo de jogadores pela primeira vez pôr o Botafogo numa final de Libertadores. É um grupo de atletas que vai com toda a certeza ficar na história do clube, pela forma como conseguiram fazer toda uma trajetória. Do lado vascaíno, a expectativa é por uma vaga internacional. Em 9º lugar, o clube está na zona de classificação para a Sul-Americana, mas dependendo dos resultados das Copas, o 9º lugar poderá dar uma vaga na próxima Libertadores. Enquanto o Botafogo divide as atenções entre Libertadores e Brasileirão, o Vasco poderá focar na competição nacional. Faltando 7 jogos para o fim da competição, a expectativa é de dias melhores para um e gloriosos para o outro. Tem como dividir a tela, eu e ele? Pressão zero pro Vasco da Gama. Hã? Pressão zero. Eu gosto assim, vou cortar, vou mandar lá no vestiário. Pressão zero, pressão zero no sentido de que a obrigação não é nossa, não. A obrigação é de vocês mesmo. Eu concordo. Entendeu? A obrigação é de vocês. Qual é o melhor time do Brasil? Botafogo. Qual é o melhor time da América do Sul? Botafogo. Quem tá na final da Libertadores? Botafogo. Quem tem os craques da seleção brasileira? Botafogo. Pressão zero pro Vasco. Obrigação só tem uma. Dar comida para minhas filhas. Ô, garoto, não vem jogar essa bigorna aqui na minha cabeça, não, cara. Vocês são tudo cobra criada, né? Aí fica querendo inverter eu que já conheço. Jogar a responsabilidade no colo do Botafogo. Do melhor time. Sabe por que eu não vou xingar você? Vai ser onde o jogo? Newton Santos. Vai jogar em casa Pô, ainda. aí é obrigação, não tem jeito. Depois de tudo isso que o Pedrosa falou, Eu ainda só jogar não no vou xingar tapetinho. você, porque você frequentemente fala isso nesse programa. Que o Botafogo É mentira? Você não tá falando isso só agora. Lógico que não. Você fala isso toda hora, defende meu fogão. É Às vezes fica me Botafogo. implicando, com certeza. Mas, ô Lucas Pedrosa, como você enfrentaria o Botafogo? Lembrando que agora o Vasco busca uma vaga na Libertadores. É isso? Internamente é isso? Com certeza. Sem Então dúvida é alguma. isso, o Vasco busca uma vaga na Libertadores. Mas como você colocaria esse Vasco? Com medo. Uma boa resposta. Brincadeiras Não, à você parte, nada colocaria de o- medo, muito pelo contrário. Eu colocaria o Vasco da forma que o Rafael Paiva escalou o Vasco na última semana. Existem jogadores que... Contra o Bahia. Contra o Bahia. Bahia. Existem jogadores que eu não escalaria se fosse uma situação normal, tá? Eu acho que o Emerson Rodrigues, por exemplo, ele é um jogador que é um cara que é da confiança do Rafael Paiva, mas eu não vejo ele com condições de ser titular do Vasco da Gama para os jogadores que tem no banco. Porém, o que eu quero e o que eu acho não é o que está acontecendo dentro de campo. Então você vai enfrentar um Botafogo que tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Thiago Almada, que tem pontas muito fortes e laterais que também sobem muito.
Então o Vasco precisa de quê? De jogadores que possam recompor, não só na última linha, mas também na segunda linha. E o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues são os jogadores mais adequados para fazer essa função hoje no elenco do Vasco da Gama. Manteria o Payet como camisa 10, o jogador que acabou com o jogo contra o Bahia e já tinha jogado bem contra o Cuiabá. Voltaria com o Verratti como centroavante, o Léo na zaga novamente, o Hugo Moura retornando à vaga, nesse caso do Galdames, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e o Vasco que na minha cabeça, me parece ser o ideal para enfrentar o Botafogo. Um Vasco que vai combater, um Vasco que vai marcar a pressão alta, que vai marcar a pressão pós-perda, que vai competir. Não tem como vencer o Botafogo se o Vasco não competir. É isso que eu espero. E aí, de forma geral, é acreditar numa bola do Verratti, acreditar num lampejo do Payet, porque eu acho que o controle do jogo vai ser do Botafogo. Mas o Vasco tem um time que tem totais condições de ferir o Botafogo. Eles já foram embora? Quem? A família do Payet. Tá indo o quê, gente? Ainda não. Ele jogou tudo lá, que eu fiquei, gente... Eu sempre falei aqui nesse programa, quando o Payet joga, eu assisto ao Vasco só pra ver o Payet, que eu adoro o Dimitri Payet. Eu acho que ele joga muito, é um estilo de jogo um pouco mágico, é uma mistura do futebol antigo com o futebol atual. Eu gosto muito do Payet. E ele jogou muito contra o Bahia. Aí o Pedrosa, tem um monte de coisa, um monte de fator, e também a família dele estava aqui, passeando com ele, Sim, com os filhos, a mulher. Aí eu tô já parcelando a passagem para eles irem embora na segunda-feira. Para não estar aqui na terça-feira, ô Vene Casagrande. Porque eu não quero aquele homem jogando o futebol lá no estádio Newton Santos do jeito que ele joga, já não. Já jogou. E jogou bem, né? E jogou bem. Esse ano, 4-2 lá no Newton Santos. Recordar é viver, Adoro Pedro. quando ele fica assim. Esse ano, Eu adoro. o avassalador Botafogo não ganhou Eu do adoro Vasco que tem ainda. uns vídeos dele que envelhece mal. Ah, sim. Aqui. O seu Não, também. olha só. O meu também. Só fato Mas é jornalístico. igual a pênalti. Só erra quem bate, Pedro. perfeito. Não tem jeito. Os que a gente acerta, ninguém lembra. Ninguém lembra, pô. Os cortes certos, ninguém lembra. Toma! Mas... Ô, Benê, pelo lado do fogão, e eu tava pensando aqui sobre a temporada do Botafogo, em relação à quantidade de jogos, lembrando que o Botafogo também participou da pré-Libertadores, né? Então, assim, teve alguns joguinhos a mais, são só 4, mas são jogos com a exigência mental muito alta. E a gente teve um momento do ano ali, não sei se você lembra, que o Arthur, ele rodava muito meio de campo, e o time do Botafogo mesmo. Ele uma hora colocava o Danilo, uma hora colocava o Gregory, lembra? Uma hora colocava o Tietchan, improvisava o Tietchan ali, improvisava o Tietchan aqui. A gente até brincava que era só jogar o colete, quem pegar joga. Exato. E agora, na reta final, ele já começa a entender que ele tem um time e é com esse time que ele vai brigar pelas duas competições. Já se entendeu que o Botafogo não vai chegar nessa de poupar no Brasileiro, que ele tá buscando as duas competições, ô Vene Casagrande. Até porque, Fernandinha, se a gente for parar e analisar, a final da Libertadores, que será o jogo mais importante da história do Botafogo, é daqui a um mês só, no dia 30 de novembro. Então, até lá, você vai fazer o quê? Sim. Vai poupar sempre o seu time titular? É claro que não. Inclusive, para esse jogo, ele vai começar com o time titular, porque ele poupou no jogo contra o Peñarol, então ele já tem uma espinha dorsal, a gente já sabe muito bem isso, e eu acho que ele está certo, ele tem que focar ao máximo nessas rodadas que antecedem a final da Libertadores, porque o Botafogo é o atual líder, está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, sim, tem que dar tudo de si nesses jogos, mas a gente sabe que, independentemente do jogador que entrar em campo, uma ou outra posição, o nível acaba caindo um pouco, mas são jogadores que sabem o que fazer. É isso que eu gosto de ressaltar. O técnico Arthur Jorge tem um elenco na mão. Os jogadores sabem, são muito bem treinados. Então, independentemente de quem entra em campo ali, você pode ter certeza que a função tática e até mesmo técnica será cumprida. Mas é óbvio que, repito, em determinadas posições o nível acaba caindo um pouquinho. Lembrando que falta ainda para esse jogo, é na terça-feira, segunda a gente debate mais. Você queria falar alguma coisa? 2 Pedro? pontos importantes, um pro lado do Vasco e o outro pro lado do Botafogo. Vou começar pelo Botafogo. O Palmeiras enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, nessa briga pela rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está jogando em casa, o Palmeiras fora. O Botafogo em casa, o Palmeiras fora e vice-versa. Então, o Botafogo vencendo o Vasco da Gama e o Palmeiras tropeçando contra o Corinthians, o que não seria nenhum absurdo, o Botafogo poderia aumentar ainda mais a vantagem. Cadê meu leque, que tem, Alex? Pelo amor de... no Campeonato Brasileiro, tá? Agora, do lado do Vasco, o lado positivo é que o Cruzeiro, que é o grande time que o Vasco está disputando ali na tabela, Cruzeiro, Bahia, o Cruzeiro está na final da Sul-Americana. E é a chance real do Cruzeiro conquistar um título. Então eu tenho certeza que o foco do Cruzeiro nesse final do ano
vai ser, de fato, a Copa Sul-Americana. E o Vasco precisa se aproveitar disso para pelo menos pontuar contra o Botafogo. Não pontuar nessa reta final é muito ruim para o Vasco da Gama. Lembrando que a tabela do Vasco, ela ainda tem um jogo contra o Internacional em casa, ela ainda tem um jogo contra o Atlético Goianiense em casa e ela tem também uma partida contra o Atlético Mineiro, focado em Libertadores e Copa do Brasil, e também contra o Cuiabá, que nas últimas rodadas, já vai estar praticamente rebaixado. Então a matemática, ela é favorável ao Vasco da Gama. R$2 ou um presente misterioso? É isso aí, galera do Vascão, cara. Torcer pro Botafogo ser campeão e torcer pro Vasco ganhar o próximo jogo é algo complicado, né? O jogo vai ser no dia 5. Dia 5. Final de semana que vem, né? Hoje é dia 1º, hoje é sexta-feira, não vai ser na... Pera aí, deixa eu ver aqui. Que dia que vai cair? Dia 5. Agora eu quero ver, eu achar aqui meu calendário, né, mano? Meu pai amado. Cadê aqui? Dia 5, terça-feira. Terça-feira, então, temos Botafogo e Vasco. Na segunda, a gente tem Corinthians e Palmeiras. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Ganha do Palmeiras. E aí o Vasco ganha do Botafogo e tá tudo certo, né? Aí ainda continua 3 pontos. Mas, sendo sincero, galera, sendo realista mesmo, vamos ser sincero e realista, é uma missão aqui do tan 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 dan dan tan tan dan dan tan tananan 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 tananan. O Vasco ganhar esse jogo do Botafogo é uma missão muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. O Botafogo não perdeu no Newton Santos, né? No tapetinho. Melhor mandar. Ah, não, perdeu pro Cruzeiro, né? Perdeu pro Cruzeiro. E só. Melhor mandante aí do Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Botafogo vai perder esse jogo, hein? Mas o torcedor vascaíno vai acreditar até o fim, né? O Vasco tá em 9º. Quem pode alcançar o Vasco nesse momento é só o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Goianiense fora de casa, com o time reserva, porque tem um jogo contra o Flamengo. Então eu acho que o Vasco não vai perder a sua posição, caso perca pro Botafogo também, né? Vai dar chance aí pro Grêmio encostar, mas o Vasco vai continuar ali na 9ª colocação. Vamos supor aqui, vamos lá. Botafogo campeão da Libertadores, um supositômetro, né? Flamengo campeão da Copa do Brasil. Abre mais 2. Cruzeiro campeão da Sul-Americana. Abre mais 1. Em 9º, o Vasco conseguiria a classificação aí para Conmebol, para pré-Libertadores, né? Conmebol Libertadores. Vamos ver se o Vasco consegue chegar lá.